Olá, queridos, que a graça de Jesus esteja sobre você e sua família. Hoje vamos refletir em um dos eventos mais sublimes e significativos da história, a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos entender o quanto esse momento é importante e central, não só para a fé cristã, mas para a salvação de toda a humanidade, e como a solução para o problema da morte e do pecado de uma vez por todas. Antes de continuar, gostaria de pedir seu apoio ao nosso canal. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para ser avisado quando publicarmos novos vídeos e para que esse conteúdo seja enviado para mais pessoas. Não deixe também de comentar e compartilhar. Para começar, vamos ler o versículo que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando lemos aqui desde a fundação do mundo, não podemos entender de forma literal, pois o Apocalipse em sua maior parte é composto de símbolos. Sabemos que Cristo foi crucificado milhares de anos após a criação da terra. O que esse texto diz é que o plano da salvação foi estabelecido antes da criação do mundo e que a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, na cruz, seria central para ele. Esse plano foi revelado primeiro a Adão e Eva no Jardim do Éden. Podemos ver lá em Gênesis 3,15, e tipificado em cada sacrifício de sangue ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, ao provar a fé de Abraão, Deus providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Essa substituição tipificou de forma ainda mais clara a natureza substitutiva do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Assim, a morte substitutiva de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é central para todo o plano da salvação, simbolizada durante séculos por sacrifícios de animais. Quando analisamos o ministério de Jesus aqui na Terra, percebemos que ele nasceu e viveu para morrer. Cada passo que ele dava o aproximava do seu grande sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Plenamente consciente de sua missão, não permitiu que nada nem ninguém o distraísse dela. Na verdade, toda a sua vida foi um prefácio de sua morte na cruz. No último ano de seu ministério terrestre, Jesus falava de forma cada vez mais explícita a seus discípulos sobre sua morte iminente. Porém, eles pareciam incapazes de aceitar e relutantes quanto à realidade das declarações dele. Imbuídos de falsas noções sobre o papel do Messias, a última coisa que esperavam era que Jesus, especialmente como Messias, morresse. Em suma, a falsa teologia deles os levou à dor e ao sofrimento desnecessários. Jesus já havia declarado a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Em Cesareia de Filipe, Jesus disse a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Ao passar em segredo pela Galiléia e durante sua jornada final a Jerusalém, Jesus falou novamente a seus discípulos sobre sua morte e ressurreição. Visto que não era o que queriam escutar, eles não deram atenção. Para nós é muito fácil de fazer o mesmo. Os momentos cruciais para Cristo, para a humanidade e para todo o universo haviam chegado. Com profunda agonia, ele lutou contra os poderes das trevas. Anjos maus tentavam vencê-lo. Enquanto Jesus pendia da cruz, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Cristo poderia ter descido da cruz e salvado a si mesmo? Sim, ele era capaz, mas não estava disposto a fazer isso. Seu amor incondicional pela humanidade, incluindo aqueles zombadores, não permitiu que ele desistisse.
Os escarnecedores estavam entre aqueles a quem ele estava salvando por meio de sua morte. E ele não pôde descer da cruz e salvar a si mesmo porque estava preso, não pelos pregos, mas por sua vontade de salvá-los. Em seu sofrimento, Jesus estava derrotando o reino de Satanás. Embora tenha sido Satanás quem instigou os eventos que culminaram na cruz, incluindo a traição de Judas, de certo modo, de uma forma que o evangelista não procura descrever, a morte de Jesus é tanto um ato de Satanás como um ato pelo qual Jesus alcança a vitória sobre Satanás. Quando clamou na cruz "está consumado", Cristo não apenas sugeriu que sua agonia havia chegado ao fim, mas principalmente que ele havia vencido o grande conflito cósmico histórico contra Satanás e suas forças do mal. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e soube que seu reino estava perdido. É difícil entender o incrível contraste na completa humilhação do Filho de Deus. Ele conquistou para nós e para o universo a maior e mais gloriosa vitória. Quando Jesus chegou ao Rio Jordão para ser batizado, João Batista exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João reconheceu Cristo como Cordeiro antitípico para quem apontavam os verdadeiros sacrifícios do Antigo Testamento. Mas sacrifícios de animais não podiam tirar pecados por si só. Eles ofereciam apenas perdão condicional, que dependia da eficácia do futuro sacrifício de Cristo na cruz. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Pense no que tudo isso significa. Jesus, aquele que criou o cosmos, se ofereceu por todos nós, um sacrifício pelos pecados, para que não sofrêssemos a justa condenação. Essa é a grande promessa do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Mas nunca devemos esquecer que Cristo se ofereceu voluntariamente em nosso favor. Martinho Lutero se referiu à cruz como o altar, no qual ele, Cristo, consumido pelo fogo do amor sem limites que ardia em seu coração, apresentou o sacrifício vivo e santo de seu corpo e de seu sangue ao Pai com fervorosa intercessão, alto clamor e lágrimas ardentes e angustiantes. Cristo morreu uma vez por todas e uma vez para sempre, pois seu sacrifício é todo suficiente e nunca perde poder. A cruz é o centro da história da salvação. A eternidade nunca será capaz de sondar a profundidade do amor revelado na cruz do Calvário. Foi lá que o amor infinito de Cristo e o egoísmo sem medida de Satanás se encontraram face a face. Enquanto Cristo se oferecia humildemente como resgate pela raça humana, Satanás, com egoísmo, o mergulhava em sofrimento e agonia. Cristo não morreu apenas a morte natural que todo ser humano tem que enfrentar. Ele morreu a segunda morte, para que todos os que aceitarem nunca tenham que experimentá-la por si mesmos. Sobre o significado da cruz, há vários aspectos importantes. 1. A cruz é a revelação suprema da justiça de Deus contra o pecado. 2. A cruz é a revelação suprema do amor de Deus pelos pecadores. 3. A cruz é a grande fonte de poder para quebrar as cadeias do pecado. 4. A cruz é nossa única esperança de vida eterna. E 5. A cruz é o único antídoto contra uma futura rebelião no universo. Nenhuma dessas verdades fundamentais sobre a cruz pode ser revelada pela sabedoria deste mundo. Ao contrário, então, como agora, a pregação da cruz é loucura para a sabedoria mundana.
que muitas vezes sequer reconhece a verdade mais óbvia que poderia haver, que existe um Criador. A palavra grega para loucura está ligada à palavra idiota, isto é, a pregação da cruz é idiotice, segundo a sabedoria deste mundo. A sabedoria mundana não pode conhecer Jesus nem a salvação que ele nos oferece por meio de sua morte substitutiva na cruz. A revelação do amor de Deus ao homem centraliza-se na cruz. A língua não pode expressar o seu pleno significado. Não pode apenas descrevê-lo. A mente do homem não o pode compreender. Cristo crucificado por nossos pecados. Cristo ressurgido dos mortos. Cristo assunto ao alto. Eis a ciência da salvação que devemos aprender e ensinar. Gostaria de finalizar com o texto de Filipenses 2, 6 a 8. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como Paulo diz no verso anterior, que possamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, se esvaziando do nosso próprio eu e em gratidão por tão infinito amor, nos entregarmos completamente a esse Deus que nos ama e se entregou por cada um de nós. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o nosso próximo vídeo.